Boa noite, colegas. Me chamo Tarso Pietro Bortolini, sou vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Vamos dar início agora à palestra Os Desafios Atuais na Distribuição, Armazenagem e Transportes de Medicamentos. Esta capacitação abordará temas como atividades de distribuição, armazenagem ou transporte de medicamentos e armazenagem e transporte de produtos a granel, RDC 430 de 2020, e a regulamentação atualmente em vigência. Na palestra serão apresentados os principais impactos e desafios dessa resolução, assim como as principais ferramentas para a implementação do sistema de qualidade capaz de cumprir com as exigências previstas. Antes disso, alguns recados importantes para todos. Solicito aos participantes que coloquem seus nomes completos no chat, que aparece ao lado, para que possamos fazer a conferência dos participantes e gerar seus certificados via acesso restrito após o evento. Pedimos também que todos fiquem com seus microfones no mudo para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a apresentação será gravada e disponibilizada amanhã em nosso acesso restrito. Anotem as suas perguntas, ao final abriremos para dúvidas. Para organizar as falas, após o pedido da palestrante, quem tiver perguntas, se inscreva no chat para falar. Seguiremos a ordem do chat. Destaco que há outras qualificações divulgadas em nosso site e que estão abertas para inscrição. Confira as opções e aproveite para ampliar seus conhecimentos. Agradeço a presença de todos que nos acompanham hoje, e também a palestrante Jéssica Craig-Groys, a quem eu passo a palavra nesse momento para iniciar a nossa palestra. Uma boa palestra para todos. Obrigado. Doutora Jéssica, o microfone está no mudo. Oi, boa noite, desculpe. Boa noite. Agradeço primeiramente o Dr. Tarso e também ao CRF por promover essa discussão tão importante, né, nesse momento de implementação da legislação. E gostaria de que, se vocês pudessem colocar a área de atuação no chat também, para a gente entender um pouquinho sobre o público que está assistindo. E, se possível, também peguem um chazinho, um chimarrão, um café, porque falando de uma legislação tão importante, a gente não foge de muita teoria, né? Então, vamos começar. Tudo certo? Tá aparecendo direitinho ali o slide? Tá aparecendo, Jéssica. Tudo certinho. Certo, vamos iniciar então. Primeiramente, né, eu gostaria de ressaltar o quanto é importante essa conversa, até para desmistificar algumas diferenças entre as áreas, né, desse elo da cadeia de distribuição, porque agora, nesse momento da implementação da 430, existem muitas atividades que deverão ser realizadas em conjunto, pelos diversos elos, né, da cadeia. Então, quanto mais claros estiverem os requisitos, a normativa e as responsabilidades de cada um dos elos, melhor ele vai acontecer, mais fácil vai fluir, né? Então, só me apresentando um pouquinho, meu nome é Jéssica Craig-Groys, eu sou farmacêutica, formada pela Universidade Fevale, tenho especialização em gestão da qualidade e engenharia de produção e também sou mestre em ciências farmacêuticas. Possuo experiência como responsável técnica na indústria farmacêutica, distribuidora de medicamentos e também no depósito alfandegado, sempre atuando com assuntos regulatórios e garantia da qualidade, diretamente. Atualmente atuo como diretora de assuntos regulatórios e sistema da qualidade na AG Suporte Farmacêutico. Então, eu preparei para a nossa conversa de hoje alguns itens, né? Então, vamos passar pelo histórico das legislações, algumas definições que eu gostaria de salientar, principais impactos, ferramentas da qualidade, também principais dificuldades observadas e uma breve conclusão. Entrando, então, no histórico, anteriormente nós tínhamos duas normativas, que era a Portaria 802, que foi publicada em 98, e a RDC 320, publicada em 2002. Esse conjunto de normativas, ele era muito
muito preocupado com a questão de falsificação e roubo de medicamentos, né? Tinha também itens, né, regulamentares relacionados à qualidade, mas muito diferente do que nos é apresentado hoje. Em 2019 foi publicado, então, depois de 17 anos, né, sem atualização nessas regulamentações, foi publicada a RDC 304, e em setembro de 2019, ela revogou, então, a portaria 802 e a RDC 320 e entrou em vigor em março de 2020, exceto o inciso 3º do artigo 64. Já em 27 de março, logo depois, né, que entrou em vigência a RDC 304, já foi publicada a RDC 360, que alterou a RDC 304. E hoje, então, a gente tem a RDC 430, que foi publicada em outubro de 2020, mas entrou em vigor somente em março de 2021, e ela revogou, então, a RDC a 304 e a 360. Algumas definições eu gostaria de salientar, ou de repassar com vocês. Então, a questão das boas práticas, tanto de armazenagem quanto de transporte e distribuição, tem em sua definição muito claro que elas devem assegurar a qualidade do medicamento, por meio de controles adequados durante sua atuação, além de fornecer ferramentas também para proteger o sistema de armazenagem, transporte ou distribuição contra medicamentos falsificados, reprovados, ilegalmente importados, roubados, avariados e ou adulterados. Isso se aplica também, então, para boas práticas de distribuição, armazenagem e de transporte. Outro item importante de salientar sobre o sistema ativo de controle, que são aqueles com controle ativo de temperatura e umidade, capazes de se autoajustar às variações da temperatura externa, como, por exemplo, temos os contêineres refrigerados para transporte aéreo e marítimo e os caminhões refrigerados. Já o sistema passivo de controle, então, ao contrário do sistema ativo, né, ele não é capaz de se autoajustar às variações de temperatura externa. Eles têm a capacidade de determinar, por meio de estudos e previsões de temperatura e umidade, para a rota em questão. Passamos agora, então, para os principais impactos da RDC 430. Primeiro, salientando, né, a abrangência dessa resolução, ela se aplica, então, às empresas que realizam atividade de distribuição, armazenagem ou transporte de medicamentos, e também no que couber a armazenagem de transporte de produtos a granel. Já ela não se aplica à distribuição, armazenagem e transporte de matérias-primas, gases medicinais, rótulos e embalagens. O primeiro artigo que eu gostaria de trazer para vocês, então, como um dos principais impactos, é a permissão das distribuidoras, né, a partir dessa legislação, que elas podem adquirir os medicamentos a partir de empresas distribuidoras que não sejam detentoras de registro, desde que se garanta a rastreabilidade da carga por meio do Sistema Nacional, assim que ele estiver vigente, né, e na falta dele, deve ter a garantia mediante a comprovação documental da distribuidora fornecedora de que a origem é lícita e autêntica. Então, essa foi uma das alterações que a resolução trouxe. Outro requisito que tem impacto, né, que os estabelecimentos que exerçam as atividades de distribuição, armazenagem e transporte de medicamentos devem dispor de um sistema de gestão da qualidade, capaz de documentar, verificar e assegurar os requisitos específicos de cada processo, que possui impacto na qualidade dos produtos. Então, a visão de sistema, de setor da garantia da qualidade, ela não é mais aceita. Anteriormente, então, tinha um setor que era responsável pela qualidade e os demais setores, eles não eram muito envolvidos nessas questões. Hoje, então, a gente precisa elaborar um sistema da gestão de qualidade, onde todos os setores são envolvidos, inclusive a alta direção. Em relação à organização e administração da empresa, a estrutura organizacional da empresa deve estar descrita em um organograma. Para algumas empresas isso pode parecer muito básico, mas existem empresas que não tinham isso estabelecido. Então, através do organograma, as responsabilidades de todo o pessoal devem estar indicadas nas descrições de cargos. Com isso, já tem também um elo, né, com os treinamentos necessários para cada cargo, então os itens vão se ligando, né, os setores eles vão se complementando.
Aqui eu chamo a atenção para como mudou, né? Então, após 17 anos sem nenhuma revisão, a alteração foi tanta que um exemplo gritante, na portaria 802, só existia um item chamado pessoal qualificado, relacionado a pessoal. E aí, nessa nova legislação, na RDC 430, nós temos uma seção inteira, onde ela vai questionar o número de funcionários, se está um número adequado para a atuação da empresa, sobre os treinamentos iniciais e contínuos. Tem itens e requisitos também relacionados à saúde, higiene, conduta do pessoal. Então, assim, essa nova legislação, ela deu uma aprofundada em várias mudanças, é claro, mas muito aprofundada em relação aos requisitos que ela apresenta. Então, em relação ao sistema de gestão da qualidade. O sistema de gestão da qualidade deve cobrir todos os aspectos que influenciam a qualidade dos medicamentos ou dos serviços prestados. Isso tem que estar muito claro para todas as organizações, porque através desses processos, dessa avaliação, né, esses processos que têm a ver com a qualidade do produto, eles precisam ser monitorados sistematicamente, né? Então, em relação ao sistema da qualidade, tem uma série de requisitos que devem ser observados, como o escopo, né, que deve incluir todos os aspectos que influenciam a qualidade. Então, esses processos que influenciam na qualidade, eles precisam ser mapeados e também descritos em procedimentos, deve ter registros. Toda empresa é responsabilizada pela qualidade do medicamento. As não conformidades, elas devem ser investigadas. O sistema da garantia da qualidade, ele deve ter autonomia e hierarquia de recursos necessários. Deve haver um programa de autoinspeção, um programa de treinamentos, um procedimento relacionado a recolhimento, incluindo a simulação desse recolhimento, serviço de atendimento ao consumidor, devoluções, gerenciamento de mudanças, qualificação de fornecedores e de clientes, qualificação e calibração de instrumentos, rastreabilidade comercial, ações preventivas e corretivas, gerenciamento de resíduos, programa de controle de pragas, comunicação aos órgãos sanitários no caso de roubo, falsificação, adulteração, destinação correta e descarte de medicamentos falsificados. Então, todos esses itens, eles devem ter a sua sistemática prevista na empresa, né? E isso lembra muito o início do sistema da garantia da qualidade na indústria farmacêutica, né? Então, esses itens, eles já são há muito tempo requisitados pela área da indústria. Na documentação. Então, deve haver definição da gestão e controle de documentos da qualidade. Os documentos devem estar disponíveis no local de trabalho, eles devem ser obrigatoriamente atualizados. A linguagem deles deve ser simples, sem ambiguidade. Os registros devem ser prontamente recuperáveis e arquivados de forma segura. As correções dos registros somente podem ser aceitas com justificativa. E no caso dos registros eletrônicos, devem haver backups. Em relação aos principais impactos na reclamação. Ou seja, a empresa deve ter estabelecido e divulgado um serviço de atendimento ao consumidor. As reclamações devem ser registradas e investigadas. Cabe à equipe de investigação definir a causa raiz do problema. Caso necessário, também deve ser ampliada a investigação a outros lotes. Ações corretivas devem ser definidas, implementadas e monitoradas. E as reclamações relacionadas aos desvios de qualidade devem ser registradas separadamente daquelas relacionadas às atividades de distribuição, armazenagem e transporte. Em relação ao recolhimento, os principais impactos, então, devem haver mapas de distribuição prontamente recuperáveis durante o tempo condizente com a validade dos medicamentos distribuídos. Também deve ser realizada uma simulação entre as unidades distribuídas e localizadas nos clientes uma vez ao ano, para o pior caso da rede de distribuição, com o intuito de testar a efetividade do recolhimento e corrigir possíveis falhas. Em relação às devoluções, existem algumas regras mínimas agora através dessa resolução para a reintegração do produto devolvido ao estoque. Por exemplo, deve ser avaliado o motivo da devolução, as condições de armazenagem e transporte empregados pelo comprador, a integridade da embalagem secundária original e também o prazo da validade.
Caso não haja capacidade para garantir que o medicamento devolvido se mantenha dentro dos seus padrões de qualidade, essa devolução deve resultar na rejeição da reintegração. Já os medicamentos objetos de furto, roubo ou outras apropriações indevidas, ainda que tenham sido recuperados, devem ser rejeitados. Em relação às autoinspeções, então, os processos com impacto na qualidade, aqueles que lá no início eu comentei que devem ser identificados, né, eles devem ser autoinspecionados. Essa autoinspeção ela deve ser conduzida por profissional não vinculado ao processo ou departamento inspecionado. As autoinspeções também devem ser compiladas em relatórios com informações mínimas que estão descritas na resolução. E aí, esses achados da inspeção, caso não sejam não conformes, tem que abrir uma investigação, também precisa de ações corretivas, preventivas, enfim, tem uma série de registros que devem ser monitorados até a total finalização, né, dessas ações previstas para correção. Em relação às qualificações e validações. Então, os equipamentos e sistemas informatizados devem ser qualificados e validados antes do seu uso, ou depois de qualquer mudança considerada significativa. A análise de risco pode ser utilizada como ferramenta para a dispensa da necessidade de qualificação e validação dos equipamentos que não possuam contribuição significativa com a qualidade. Então, deve ser realizada uma análise de risco geral para todos os equipamentos e sistemas, onde primeiramente vai se identificar se aquele equipamento e sistema ele vai ter ou não impacto na qualidade. Ali, através de justificativa, tu já pode, talvez, não precisar da qualificação deste, né? Mas tudo tem que ficar muito bem registrado e muito bem embasado. Aí, tendo a obrigatoriedade, então precisa entender, né, de que forma que vai qualificar, quais os itens, enfim. Deve existir também um programa de manutenção preventiva para os equipamentos com impacto na qualidade. Os impactos nas instalações de armazenagem. Então, as áreas de armazenagem devem ser dotadas de equipamentos e instrumentos necessários ao controle e ao monitoramento da temperatura e umidade requeridas. O monitoramento deve ser realizado por instrumentos posicionados de acordo com o estudo de qualificação térmica da área. Então, aqui é uma mudança bem significativa, porque até antes dessa resolução, o posicionamento dos termohigrômetros, eles eram feitos de forma empírica. Claro, a gente preferia, né, algumas localizações, mas não existia nenhum requisito relacionado a isso. Então, agora tu precisa fazer, as empresas precisam fazer um estudo de qualificação térmica, com protocolo, que seja executado como relatório para a definição dessas localizações. Existe um documento que é o suplemento 8 do Ministério da Organização Mundial da Saúde, que norteia esse estudo de qualificação. A leitura dos instrumentos, caso realizado de maneira intermitente, também deve corresponder aos períodos de maior criticidade. Em relação ainda às instalações de armazenagem, as instalações devem ser limpas com auxílio de equipamentos e agentes de limpezas aprovados para tal finalidade. Então, a gente deve incluir os fornecedores de saneantes na qualificação de fornecedores. As instalações devem ser dotadas de iluminação adequada. Essa iluminação adequada existe uma NBR que norteia também o número de lux para cada tipo de atividade, de que todas as operações sejam realizadas com precisão e segurança. As áreas destinadas à manutenção, quando existentes, devem ser separadas da área da armazenagem. Os principais impactos na área da armazenagem, então. As condições de armazenagem dos medicamentos devem seguir as especificações do detentor do registro. Isso parece muito óbvio, né? Mas, nesse caso, o óbvio precisa ser dito. No caso do Brasil, que tem, principalmente aqui no Sul também, né, as 4 estações muito bem definidas, os medicamentos, né, a carga seca, que normalmente é temperatura ambiente, a especificação de 15 a 30 graus, passa em muitos momentos, né, nesses meses de inverno, passa bastante do limite inferior, né, com temperaturas bastante reduzidas, e o contrário também acontece no inverno, onde o limite superior também é facilmente
atingido. Então, essas considerações lá do detentor do registro, ela deve ser observada por toda a cadeia logística. Devem ser realizados também inventários periódicos do estoque. As discrepâncias no inventário devem ser registradas e investigadas para assegurar que não tenham ocorrido misturas, faturas incorretas, furtos. Em relação ao recebimento e expedição, então, os principais impactos que eu gostaria de citar. Cada operação de recebimento deve verificar e registrar, no mínimo, as condições de transporte e armazenagem aplicáveis. Então, o pessoal que faz o recebimento, ele deve estar muito bem orientado, porque condições de transporte e armazenagem, isso é bastante amplo, né? Então, quais são as condições que lá na qualificação da transportadora são exigidas para a transportadora e que podem ser verificadas na hora do recebimento. Então, um setor vai abastecendo o outro, vamos dizer assim. Então, lá, uma questão lá da qualificação de transportes pode ser estendida lá para a área do recebimento, no checklist, enfim, porque deve ser observado esse item. Os números de lote e data de validade, quantidades recebidas frente aos pedidos efetuados, isso já é uma prática comum, né? E também a integridade da carga. Caso tenha alguma não conformidade em algum desses itens, deve ser aberta o formulário de não conformidade imediatamente, né, no momento do recebimento. Por vezes até negando o recebimento, né. Ainda em relação ao recebimento e expedição, os arquivos eletrônicos relacionados à expedição devem incluir pelo menos as seguintes informações. Então, a RDC traz uma série de itens, né, importantes e que devem constar nesse documento da expedição. E um item que eu gostaria de chamar a atenção são as condições de transporte e armazenagem aplicáveis, incluindo a identificação do veículo responsável pelo transporte e o número de série do instrumento utilizado para o monitoramento das condições ambientais quando aplicável. Então, neste caso aqui, quando a gente faz a qualificação das transportadoras, a gente também tem os registros de quais os veículos que eles têm o alvará, né, e que eles podem transportar os medicamentos. Então, nesse momento aqui, fica identificado. Então, numa autoinspeção, fica muito fácil de rastrear e entender se a transportadora está realmente utilizando os veículos pertinentes, né, à qualificação de transporte que eles apresentaram para a empresa, para o cliente, né, para o contratante. Em relação a transporte e armazenamento em trânsito, principais impactos nessa resolução, então, são as obrigações dos contratantes do serviço de transporte de medicamento. Então, eles precisam qualificar esses transportadores também, né, e prestar orientação e assistência técnica no caso de acidentes envolvendo os medicamentos sob transportes. Também são obrigações das empresas que realizam transporte de medicamentos. Eu acho que esse é um dos artigos mais críticos, né? Então, o inciso 1º já está em vigor, ele dispõe, as empresas devem dispor do manifesto de cargas transportadas com a previsão de desembarque a bordo do veículo transportador. O inciso 2º, ainda em transitoriedade, ele entra em vigor em 16 de março de 2022, que é monitorar as condições de transporte relacionadas às especificações de temperatura, condicionamento, armazenagem e umidade do medicamento, utilizando os instrumentos calibrados. O inciso 3º também em transitoriedade, que é aplicar os sistemas passivos ou ativos de controle de temperatura e umidade que sejam necessários à manutenção das condições requeridas pelo registro sanitário. E o inciso 4º, que esse está vigente, né? Fornecer ao contratante todos os dados relativos às condições de conservação durante o transporte, bem como durante a armazenagem em trânsito. Prover acesso restrito aos medicamentos e também receber e entregar medicamentos somente às empresas devidamente autorizadas e licenciadas para as atividades relacionadas. Então, aqui eu já trouxe o artigo 88, que é lá do final, que fala dessa questão da transitoriedade dos dois incisos, né, do 2º e do 3º do artigo 64. Por mais que esses dois itens eles não estejam ainda em vigência, a legislação é bem clara e diz que durante o prazo do disposto, né, nesses dois incisos, as empresas integrantes da cadeia de distribuição devem gerar estudos de mapeamento de temperatura e umidade,
que subsidiarão as medidas de controle ativo ou passivo que serão aplicadas ao sistema de transporte. Então, nesse período, desde a vigência dessa normativa até março de 2022, então de março de 2021 até março de 2022, seria o período onde as empresas deveriam estar fazendo todo o monitoramento, né, identificando suas principais rotas, para, depois desse estudo, né, através de um ano dessa checagem dos dados, poder prever uma qualificação mais assertiva para o número de rotas realmente críticas, né. Então, assim, no mercado a gente encontra algumas empresas que já estão lá na frente, fazendo, inclusive, a qualificação, que já tinham alguns desses dados, ou que já monitoraram por um tempo, antes mesmo dessa resolução entrar em vigência, porque como ela já vem sendo discutida há algum tempo, né? E também existem outras empresas que elas estão ainda aguardando o cliente solicitar esse monitoramento, ou enfim, de alguma forma, ela ainda não entendeu a sua responsabilidade e não está aplicando esse monitoramento, né? Então, isso daí a gente precisa chamar atenção e as empresas precisam identificar que por mais que esses dois incisos eles não estejam ainda em vigor, né? Esse tempo ele foi disponibilizado para fazer um monitoramento e realmente entender e conhecer as suas rotas, né? Ainda em relação ao transporte e armazenamento em trânsito, então, os sistemas de transporte utilizados devem dispor de mecanismos que forneçam evidências do acesso não autorizado, né? As diretrizes referentes às instalações de armazenagem, à armazenagem, ao recebimento e expedição previstas nessa norma se aplicam também à armazenagem em trânsito. E os veículos, equipamentos e contêineres não devem expor os medicamentos a condições que possam afetar suas estabilidades e integridades de sua embalagem ou gerar contaminação de qualquer natureza. Os veículos também devem possuir a manutenção e limpezas adequadas, né? E no caso de medicamentos recolhidos ou devolvidos, eles devem ter a sua segregação clara e segura, né, durante o transporte. O artigo 70, ainda sobre o transporte e armazenamento em trânsito, o transporte compartilhado com outras categorias de produtos somente é possível quando os riscos forem analisados, mitigados e concluídos como aceitáveis. Então, aqui é outro item que fala sobre análise de risco, né? Então, as transportadoras, elas precisam fazer um estudo e entender quais as cargas que elas normalmente transportam que podem ser compartilhadas com os medicamentos, né? Porque nem sempre os medicamentos, eles ocupam um container inteiro, ou, enfim, um caminhão, um baú de um caminhão inteiro. E aí a gente precisa ter segurança com o que elas vão ser, qual vai ser o compartilhamento, para não haver nenhum risco, né, de contaminação, enfim. Em relação às terceirizações, então, deve haver um contrato aprovado pela garantia da qualidade, e essas empresas terceiristas, ela também deve fazer parte da qualificação de fornecedores com uma avaliação sistemática. O contratante deve fornecer este contrato. O contratado deve poder desempenhar o serviço de forma satisfatória e ambos devem atender os requisitos legais e regulamentares. Em relação aos termolábeis, essa classe de medicamentos, ela já foi muito mais estudada, essa questão do transporte, distribuição, porque ela realmente precisa de um cuidado maior, né? Mas ela também é contemplada nessa legislação. Então, deve-se minimizar a exposição à temperatura ambiente durante o recebimento e a expedição de medicamentos termoláveis, incluindo, se necessário, a adoção de áreas refrigeradas junto ao espaço de recebimento e expedição. A armazenagem de medicamentos termoláveis deve ser feita de acordo com as recomendações do detentor do registro, né, como eu já falei anteriormente, e meio que seja qualificável termicamente. Os equipamentos envolvidos na armazenagem de medicamentos termoláveis devem possuir, além da fonte primária de energia elétrica, uma fonte alternativa capaz de efetuar o suprimento imediato da energia, no caso de falhas da fonte primária, e devem também ser elaborados planos de contingência, para proteger os medicamentos termoláveis nos casos de falhas da energia elétrica ou dos equipamentos armazenados. Desculpa.
equipamentos de armazenamento, isso. Então, como é bastante coisa, pessoal, eu preparei um resumo para vocês. Então, assim, todas as empresas que atuam na distribuição, armazenagem e transporte, elas precisam estar atentas aos itens de elaborar um organograma com perfil de cargo, o pessoal, né, deve ter número suficiente, devem haver treinamentos, respeitar esses requisitos de saúde, higiene e conduta, as alterações no sistema de gestão da qualidade, então não é mais permitido ou não é mais aceito um setor ser responsável pela qualidade, então deve haver um sistema dessa gestão da qualidade, gestão e controle documental, as alterações em relação ao saque, recolhimento, devoluções, autoinspeções, qualificação e validação de equipamentos e sistemas informatizados através da análise de risco, instalação de armazenagem, recebimento e expedição, responsabilidade das contratantes das transportadoras. Então, todos esses itens que eu comentei agora, nessas duas lâminas de resumo, são responsabilidade de todos os elos da cadeia. Agora, quais são as responsabilidades exclusivas do transporte? Então, dispor do manifesto de carga, da carga transportada com previsão de desembarque a bordo do veículo transportador. Os dois itens que estão em transitoriedade, né, que é monitoramento das condições de transporte relacionadas às especificações de temperatura, condicionamento, armazenagem e umidade. Aplicação dos sistemas passivos ou ativos de controle de temperatura e umidade. Fornecer ao contratante todos os dados relativos às condições de conservação durante o transporte, bem como durante a armazenagem em trânsito. E o transporte compartilhado, né, que ele deve ser permitido somente após a análise dos riscos e se esses riscos foram concluídos como aceitáveis. Em relação ao detentor do registro, as responsabilidades exclusivas são o fornecimento de dados técnicos sobre os medicamentos para todos os elos da cadeia, né, que necessitarem. E em relação ao recolhimento, ele deve normalmente coordenar o recolhimento. Porém, se algum outro elo da cadeia precisar iniciar esse recolhimento, ele deve questionar o detentor do registro sobre a estratégia a ser tomada. Agora eu vou falar sobre alguns pontos importantes que são as responsabilidades compartilhadas. O mercado ele não está muito acostumado com essa questão de responsabilidade compartilhada, né? Então, a qualidade e a segurança dos medicamentos, ela está sendo considerada aqui como responsabilidade de todas as empresas, elos da cadeia, né, de transporte. Então, a produção, o detentor do registro, a armazenagem, distribuição, transporte, no caso de um recolhimento, eles devem atuar de forma proporcional à sua atividade durante a distribuição do medicamento, né? Então, todos os elos precisam estar cientes dessa responsabilidade. Em relação às reclamações, sempre que houver reclamações relacionadas à qualidade, autenticidade, legalidade ou integralidade do medicamento, ela precisa que essa reclamação seja investigada. Faltou a palavra. Então, também todas as empresas precisam estar cientes de que sempre que entrar alguma reclamação relacionada a algum desses itens, ela precisa ser investigada. Ainda em relação às reclamações, quando houverem reclamações relacionadas a desvio de qualidade, deve haver um registro em separado desse tipo de desvio e deve obrigatoriamente ser repassado ao detentor do registro. Então, em relação às responsabilidades compartilhadas, seria basicamente essas. E agora eu vou passar então para o próximo assunto, que seria ferramentas da qualidade. Porque muito a gente falou em relação ao sistema da qualidade, de forma sistemática, e de que forma, né, que a gente pode implementar. Então, as ferramentas da qualidade são técnicas administrativas que são utilizadas para facilitar o atendimento dos requisitos legais de empresas que possuem, né, boas práticas
de armazenamento, distribuição, transporte. Elas também são utilizadas para identificar, definir, mensurar, avaliar e propor soluções de problemas que interferem no desempenho dos processos produtivos. Possuem finalidade investigativa e de planejamento e buscam continuamente e de forma sistemática a qualidade e a segurança do medicamento. Então, existem alguns documentos base, né, para as ferramentas da qualidade, como o Manual da Qualidade, que é um descritivo da sistemática de todo o sistema da qualidade, incluindo a responsabilidade da alta direção, que deve ficar muito claro, né, que a alta direção ela deve estar intimamente comprometida com a qualidade. Alguns métodos básicos, como fluxogramas, fichas de controle, formulários de avaliação de risco, espaço de desenho, também o mapeamento, né, são itens que são utilizados para embasar as ferramentas da qualidade, e também os registros da qualidade e relatórios, por exemplo, o relatório de autoinspeção. Então, vou citar algumas ferramentas da qualidade que podem ser aplicadas, mas, assim, se a gente for falar sobre ferramentas, a gente poderia até fazer um outro webinar sobre a aplicabilidade das ferramentas, né, e os tipos, enfim. É um assunto bem que dá para aprofundar bastante e que tem bastante diferença entre as ferramentas, mas que é bem interessante conhecer as ferramentas disponíveis, né? Elas vão ajudar a empresa a organizar os seus dados, mas é importante salientar que a ferramenta sozinha ela não faz nada, né? Então, ela tem que ser muito bem alimentada para que tenha o resultado esperado. Então, um dos exemplos é o PDCA, que é um super simples, mas que é muito, muito usual. Então, a empresa precisa planejar, agir, checa o que foi feito, e aí age, ou repetindo se está tudo certo, ou já propõe algumas alterações, porque não está funcionando da forma que deveria. Tem também a ferramenta dos 5 porquês, onde vai sendo conduzida uma investigação, né, e aí para chegar na causa raiz. E algumas ferramentas também relacionadas à análise de risco, que já tem se falado bastante nessa resolução, e que existe um guia, o Q9 do ICH, onde fala de algumas ferramentas internacionalmente aceitas, né? Então, uma delas é a FIMEA, que é a análise dos efeitos dos modos de falha, onde são planilhas, onde, por exemplo, um equipamento vai descrever as partes mais críticas do equipamento, se já existe manutenção preventiva, se não existe. Aí tu vai entender ali qual é o risco de falha daquele equipamento. E aí vai propor ações, ou vai aumentar, reduzir a periodicidade, né, aumentar o número de manutenções preventivas, ou do contrário, se já tem um histórico do equipamento e vem sendo feito manutenções preventivas a cada trimestre, já faz um ano e meio, 15 meses que não há nenhuma alteração naquele requisito onde está sendo verificado a cada trimestre, tu pode, com base nisso, ampliar o teu período, né? E aí ganhar tempo e, consequentemente, reduzindo os custos. Então, temos também a FIMECA, que é é o FIMEA melhorado, porque ele também traz análises quantitativas, né? O FTA, que é a análise da árvore de falha, que tu consegue também, além de ver os itens quali, também quantitativos, quantos % de chance tem de tal problema acontecer. Por exemplo, um item bem básico, mas uma lâmpada queimou. Aí tu começa a analisar quais são os motivos para essa lâmpada não ligar, por exemplo. E aí tu consegue identificar quantos % cada motivo apresenta, né? E aí para focar os teus esforços nessas causas que são mais prováveis, né? Então, sobre análise de risco, é uma ferramenta que ela as empresas de distribuição e transporte talvez não estejam tão familiarizadas, mas no primeiro momento ela dá um pouco de trabalho até o pessoal entender, né, do que se trata e quais as ferramentas que eles que a empresa vai querer implementar, mas com o passar dos anos e com o histórico, consegue reduzir bastante custo e tempo de trabalho.
E agora passamos, então, para a parte de principais dificuldades, né? Então, o que se observa no mercado é que, equiparando as atividades de produção, armazenagem, distribuição e transporte nos requisitos de qualidade e segurança dos medicamentos, promove, assim, uma atuação compartilhada entre toda a cadeia de distribuição, né? Então, nesse novo cenário, elas precisam trabalhar com os mesmos objetivos, transparência e cooperação, para que todo mundo consiga trabalhar de forma regulamentada, né? Acontecia muito na indústria farmacêutica que, ao contratar uma transportadora, por exemplo, pela transportadora não entender todos esses requisitos da qualificação de transporte, porque não era requisito aprovado para esse tipo de empresa, né? Enfim, às vezes era bem complicado conseguir fazer um contrato de prestação de serviço de transporte como a indústria precisava. Agora, com todos os elos com esse nível de criticidade maior, esse tipo de acordo vai começar a ficar um pouco mais fácil, porque todos os elos estão entendendo a necessidade daqueles requisitos. Alguns fatores que já são observados como divergentes, né? Então, a internalização dos requisitos da RDC 430 em cada elo da cadeia, cada empresa está implementando com uma velocidade diferente, mesmo que já esteja vigente, né? Ela não são todas as empresas que já estão com todos os processos estabelecidos. O entendimento das responsabilidades de cada elo. Então, é bem importante essa questão do entendimento das responsabilidades para que não haja falhas, né? O custo da implementação, que com certeza, com todas essas análises, vai haver um aumento da demanda da hora técnica e também de implementação de controles e equipamentos de, principalmente, temperatura e umidade, ou de alguma questão de refrigeração, enfim, muitos custos relacionados também à implementação dessa legislação. A questão da gestão das rotas, eu acredito que para as transportadoras esteja sendo bem complexa, porque é muito dinâmico o trabalho da transportadora, né? E não existem, assim, essa limitação para saber qual é a rota mais crítica, qual não é, e cada vez que entrar uma rota diferente vai ter que ser avaliada, então é uma dificuldade para esse tipo de empresa. E juntamente com a análise de risco das cargas compartilhadas, né, que é um item totalmente novo para a área do transporte. Mais alguns pontos críticos, então, cada elo estar ciente e cumprir as suas responsabilidades, a elaboração, o monitoramento e a manutenção do sistema da qualidade, porque esse sistema ele precisa se retroalimentar, até para entender se ele está funcionando ou não, e a implementação de um sistema ela não é muito simples, precisa do envolvimento de todas as pessoas, precisa de muita descrição de procedimento, enfim. A implementação da análise de risco como foco no gerenciamento de risco, ainda não se fala em gerenciamento de risco nessa parte de distribuição e transporte, mas no momento onde tu tem muitas análises de risco, é interessante já ir pensando na questão do gerenciamento de risco para essas análises de riscos não ficarem soltas no âmbito documental da empresa, né? A elaboração da documentação inicial, da parte de análise de risco, qualificação de transporte, então as empresas estão tendo bastante dificuldades em relação a isso. E a necessidade, talvez, de um suporte técnico externo, né, para treinar a empresa, ou a contratação de uma empresa para realizar as qualificações, mas talvez isso seja um pouco dispendioso para a empresa, né. Então, são alguns pontos que as empresas estão apresentando como críticos. Então, como conclusão de todos esses itens apresentados, né, então essas novas definições das boas práticas, elas descrevem detalhadamente os requisitos do sistema da qualidade, no qual as informações adquiridas através do saque, autoinspeção, desvios, entre outros, devem retroalimentar o sistema, mantendo assim a qualidade contínua. Então, as ferramentas da qualidade devem ser utilizadas a fim de sistematizar essas práticas e não de engessá-las, né. Então, todas essas alterações, no momento, elas assustam bastante, mas a empresa tem que entender que elas trazem um ganho. A longo, médio, longo prazo, elas trazem um ganho se forem utilizadas de forma inteligente, né? Preventiva, programada,
No momento que tu faz análise de risco dos seus equipamentos, tu consegue alterar as periodicidades. No momento, enfim, tu consegue justificar, por exemplo, calibração. Também faz a calibração a cada 6 meses no equipamento. Tu identifica que a partir de 2, 3 anos não houve nenhum tipo de ajuste, não houve. Tu pode começar a aumentar essas calibrações a periodicidade, né? Então, com base nesses dados, a tua tomada de decisão ela fica muito mais robusta. Então, ela acaba trazendo também benefícios. Então, depois de toda essa explicação, eu gostaria de deixar uma frase com vocês, de um dos gurus da qualidade, né? Que não é suficiente fazer o seu melhor. Primeiro é preciso saber exatamente o que fazer para depois dar o seu melhor. Eu acho que esse pensamento ele se aplica bastante a esse momento, onde todos os elos da cadeia eles precisam saber, né, muito quais são os seus requisitos, as suas responsabilidades, para que o trabalho de toda a cadeia flua. Então, muito obrigada pela atenção, e eu passo agora, então, para as perguntas.